E já de volta, tava com saudade já de você. Que bom que você ficou conosco, você está conosco aprendendo aqui com o Vídeo Saúde. Hoje falando sobre amputações, mas também reabilitação. Não é só colocar o problema, mas assim alternativas de solução. Conosco, um dos maiores especialistas do tema que esse planeta conhece, o Dr. José André Carvalho, fisioterapeuta, também diretor do Instituto Prótese e Órtese. Já sabemos a diferença aí, viu? Diferença. Ô doutor, né, tem muita gente acompanhando, muita gente perguntando aqui. A nossa amiga Maria de Lourdes da Silva Reis Prado, de Teresina, no Piauí. Obrigado, Maria de Lourdes, Deus abençoe a senhora. Doutora, a minha mãe, diz ela, amputou a perna acima do joelho há 5 anos atrás e não se adaptou a 2 próteses diferentes que fizemos. Gostaria de saber se é possível que ela se adapte a uma nova prótese, né, se nós a levássemos em outra clínica. Pergunta a nossa amiga Maria de Lourdes, preocupada assim com a mãezinha dela, doutor. O que aconteceu aqui? Um palpite. Vamos lá. Maria, obrigado pela pergunta. Temos aí pacientes em Teresina, Piauí também. Eu acho que o grande problema não é o diferente, as próteses serem diferentes ou não. Né? Fez uma, não deu certo, fez a segunda prótese, não deu certo. Provavelmente vai buscar um outro tipo de joelho, outro tipo de pé e pode não dar certo também. Nós falamos aqui no bloco anterior, o encaixe da prótese provavelmente foi a causa da dificuldade do uso e da adaptação dessa prótese. Então, o que vai conectar essa tecnologia ao coto de amputação da sua mãe tem que ser extremamente adaptado. Se ela tiver dificuldade na adaptação da prótese, pode ter o melhor joelho do mundo, o melhor pé do mundo, que ela não vai conseguir caminhar. Então, a minha sugestão, pega as 2 próteses que ela tem, veja qual dos componentes, ou quais dos componentes são mais compatíveis com o perfil funcional dela, o joelho e o pé, e busque uma casa que consiga fazer um perfeito encaixe, um perfeito alinhamento. Tenho certeza que ela vai caminhar. Nós temos vários, dezenas de pacientes que foram amputados e protetizados depois dos 70 anos de idade. Vários. Olha só. Participei de um evento na Beneficência Portuguesa em São Paulo, sobre doenças vasculares, e o meu tema foi falar sobre amputação e protetização em septa e octogenários. Eu apresentei só casos de pacientes que foram amputados depois dos 70 anos. Olha vários. Só, e os vovozinhos adaptados, caminhando. Então, não que existe... alegria, né, doutor? Quando muito assim, não terminou a vida, já não tem mais esperança, de repente assim reacendeu a luz, né, doutor? Muito gratificante, Puxa vida. E é isso, não existe idade para reabilitar, não existe idade para protetizar. Né? Eu estimulo vocês, os familiares, buscarem um centro de excelência, um centro renomado para poder fazer um bom encaixe, um bom alinhamento e fazê-la caminhar novamente. E aí que está a importância da família, né, doutor? Ou seja, não se acomodar na situação, não deixar a vítima, já que já está sofrendo por essa situação, por essas perdas, por essa ausência do membro, não deixar ela jogada, esquecida mais, a família também reagir, buscar solução. Isso é importante, né, doutor? O amor, a solidariedade, né? Sim, o apoio familiar ele é fundamental nesse processo de protetização e reabilitação. Né? Ou seja, eu sempre costumo dizer, doutor, que o processo de cura começa dentro de casa, né? Esse amor, esse carinho. Aliás, por falar em casa, doutor, assim, quem são essas pessoas aqui? Simone, Pedro Gabriel e Matheus, doutor, quem são? Minha esposa e meus filhos, acho que estão me assistindo agora, amo vocês, beijo. Parabéns, Simone, parabéns aí pelo esposo, parabéns Pedro Gabriel e o Super Matheus aí pelo paizão que está aí, estão tudo orgulhosos aí do paizão aí, respondendo brilhantemente. Obrigado por emprestarem ele hoje aqui no programa Vídeo Saúde, viu? Doutora Sandra Helena Monteiro de Brito, de Santo André, São Paulo. Obrigado, Sandra, Deus te abençoe. E ela disse assim, eu amputei parte do meu pé esquerdo, faz 7 meses que já fiz a amputação parcial do pé. Tive uma vasculite grave, ainda não comecei a reabilitação. Gostaria de saber se poderia fazer a prótese de silicone e como funciona, pergunta a nossa amiga Sandra, doutor. Sandra, primeiro tem que cuidar dessa vasculite. Né? O tempo da amputação são 7 meses. Quando está cicatrizado, o problema não é com o ato cirúrgico e com a amputação em si. Cuida da vasculite e depois tem que estudar o seu caso. Uma amputação parcial de pé pode ser
uma desarticulação dos dedos, pode ser uma amputação do antepé, do médio pé lá no calcanhar. Então, a gente tem que entender qual que é o nível da amputação parcial de pé para ver se tem a indicação para o uso de uma prótese de silicone, que tem uma função dupla. Ao mesmo tempo que distribui a carga e vai permitir apoio, ela dá uma cosmética para o pé. E geralmente as mulheres se preocupam mais com isso por conta de calçado aberto e tudo mais. Então, a prótese de silicone ela é customizada, é feita sob medida e ela fica acoplada por vácuo no seu coto. Então, não pode ter nenhum déficit vascular. E se for uma amputação com uma pequena alavanca, uma amputação mais próxima ao calcânio, às vezes o resultado não é tão satisfatório. Teria que avaliar. Ô, doutor, assim, muita gente está perguntando sobre prótese de propulsão muscular. O que é e quais são as vantagens e desvantagens dessa prótese, doutor? Prótese de propulsão, acho que são os pés em fibra de carbono que tem essa característica de absorver a energia armazenada no apoio e devolvê-la no impulso. Funcionam como verdadeiras molas. Como elas funcionam, geralmente são próteses utilizadas para atividade esportiva e isso exige um bom alinhamento, porque essas próteses geralmente não tem na sua base um pé com calcanhar, é uma lâmina e a carga ela tem que ser concentrada na ponta dessa lâmina para que essa lâmina ela se deforme, uma deformação axial, se comprima. E depois, quando o paciente vai tirar o peso, ela impulsiona. É fantástico ver o uso de um amputado com uma prótese dessa. É incrível. Ô, doutor, tem muita gente também perguntando sobre... Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essas próteses de controle é isso mesmo? Mioelétrico, doutor? O mio vem de musculatura. São as próteses utilizadas para amputações de membros superiores. Embora eu falando aqui pareça uma coisa muito complexa, durante uma avaliação de um paciente amputado de membro superior, em questão de meia hora, a gente vai rastrear a musculatura, achar ponto motor, colocar o eletrodo de contato, eletrodo de superfície. Meia hora de pós-avaliação e treinamento, o paciente está segurando um copo descartável, soltando, está pinçando objetos de diferentes texturas. Porque é fisiológico. Quando eu penso em abrir minha mão, eu contraio a minha musculatura extensora. Quando eu vou fechar minha mão, eu contraio a minha musculatura flexora. Então, o que o paciente vai fazer? Ele vai pensar no movimento de abrir e fechar a mão e executar a contração do músculo. Então, tem um copo aqui. Ele pensa em abrir a mão e executa a contração da musculatura extensora. Então, a mão abre. Não fecha. O controle é fisiológico. Essas são as mioelétricas? São as próteses mioelétricas. Todas são assim, doutor? Não, as próteses mioelétricas são aquelas próteses que têm sensores. Tem os sensores que vão captar esse sinal elétrico gerado pela contração e vão mandar para a mão que tem um motor, 2 motores ou 5 motores. Conforme os dedos, né? Para ter os movimentos dos dedos. E o controle do movimento, por ser fisiológico, é muito rápido. Geralmente, em uma semana, o paciente já está dominando movimentos, trocando roupa, se alimentando. É muito rápido. E tem aquelas mais simples, doutor, assim, que aqui é só mesmo para preencher o espaço, estéticas, né? Agora, só uma observação que é importante. Por favor. Numa amputação de antebraço, a adaptação de uma prótese mioelétrica é muito rápida. Numa amputação de braço, nós temos mais articulações para serem controladas. Agora tem um cotovelo para ser controlado. Então começa a ficar um pouco mais complexo o controle, mas ele é dado da mesma maneira. Eu uso... É uma questão de adaptação, de treinamento. Então um pouco mais trabalhoso dominar um cotovelo, mas é questão de treinamento. Que maravilha, gente. Olha quantas informações. Eu vou chamar um rápido intervalo. Temos mais um bloco ainda. Aquele bloco, aquelas dicas fundamentais. E, é claro, o nosso momento de oração, onde eu quero rezar com você e por você. Portanto, não sai daí, não pense em trocar de canal. Esse é o Vídeo de Saúde que vai para o intervalo, mas volta já. Só para você. A gente volta.